Boa noite, igreja. Eu sou o Elton. É muito bom estar aqui mais uma vez, porque quando nós estamos juntos como povo de Deus, para louvar, para glorificar o nosso Senhor, queridos, isso é algo maravilhoso. E nós temos essa liberdade de fazer isso ainda. E como é bom estarmos com toda a igreja, com os irmãos juntos fazendo isso, louvando a Deus e também com os corações abertos para ouvir o que Ele tem para falar conosco. Deus fala conosco por meio da sua palavra. Como o pastor Hamilton disse há poucos minutos, Ele escolheu usar-nos, e todos nós, sem exceção, para fazer a obra dEle. Ele poderia fazer sem nós, com toda certeza, mas na sua bondade, na sua misericórdia, na sua graça, Ele nos presenteou com esse privilégio, a mim, a você e todos que estamos aqui. Porque todos nós somos mensageiros do Evangelho, todos nós somos pregadores da palavra, não somente os que estão aqui em cima, mas você também é, na sua casa, no seu círculo de amizade, lá onde você tem uma zona de influência, você também é um cristão, é um embaixador de Cristo, e você também foi escolhido por Deus para falar do seu amor, para testemunhar daquilo que Ele já fez na sua vida, amém? Então é muito bom estarmos aqui, fico feliz. E que Deus nos abençoe mais uma vez nessa noite, queridos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Jesus, a água da vida, a palavra de Deus, o verbo de Deus. E vamos entender, eu sei que a maioria já sabe disso, que verbo que significa palavra, Jesus é o verbo em ação, é a palavra de Deus em ação, encarnada. E para que nós possamos contextualizar um pouco, vale algumas observações. Os 4 evangelhos da Bíblia Sagrada, eles apresentam alguns acontecimentos da vida de Jesus aqui na terra. Mateus, ele escreveu aos judeus, e ele teve como mensagem principal apresentar Jesus como rei que cumpriu as promessas do Antigo Testamento. Marcos escreveu aos romanos, apresentando Jesus como servo, ministrando ao povo necessitado. Lucas escreveu aos gregos, apresentando Jesus como o Filho do Homem, o Salvador compassivo. Porém, a João foi atribuído por Deus escrever tanto a judeus quanto aos gentios, apresentando-lhes Jesus como o Filho de Deus. João, ele enfatiza os significados dos acontecimentos da vida de Jesus que foram relatados nos demais evangelhos. Todos os 4 evangelhos falam de alguns desses acontecimentos. Porém, João, ele traz o significado desses acontecimentos. Ele entra mais na seara do significado. Por exemplo, todos os evangelhos, eles relatam o acontecimento quando Jesus alimentou 5.000 pessoas por meio de 5 pães e 2 peixes. Mas somente João o apresenta como o pão da vida. Queridos, as necessidades básicas do ser humano são exatamente o pão, que é o alimento, e a água. Ninguém vive sem isso, sem se alimentar e sem beber água. João ensina que Jesus é o Filho de Deus e que se nos entregarmos a Ele, nós receberemos dele a vida eterna. Portanto, queridos, o ser humano tem necessidades básicas e delas não pode dispor, que são exatamente o pão e a água, o alimento e a água. Da mesma forma, João nos apresenta Jesus como o pão da vida e como a água da vida. Os que estiveram aqui hoje de manhã foram abençoados com a palavra ministrada pelo nosso irmão Gabriel, que apresentou Jesus como o pão da vida. E hoje nós o faremos apresentando Jesus como a água da vida. Amém? Você está comigo? Hoje nós vamos ver uma história que nos inspira. Com certeza a grande maioria aqui já conhece essa história e já ouviu aí algumas dezenas de vezes. Mas, queridos, a palavra de Deus, ela é viva. E ela fala conosco tantas e quantas vezes nós meditamos nela. Eu
o Elton, eu não me canso de meditar nessa palavra, porque essa palavra maravilhosa, sempre que eu medito nela, eu sou edificado na fé, eu sou edificado na certeza de que Deus é comigo, eu sou edificado na certeza de que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus, eu sou edificado na certeza de que Deus não nos abandona em nenhum momento da nossa vida. Céus e terras passarão, mas a palavra dele não há de passar. Então essa edificação vem na meditação da palavra. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Filipenses, falando sobre aquilo que Jesus ensinou, ele disse, finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Olha o que Paulo diz: eu não canso de escrever de novo, de falar de novo, de repetir aquilo que eu já falei. Eu também não me canso de falar a palavra de Deus tantas e quantas vezes eu tenho a oportunidade para tal. Portanto, queridos, vamos abrir os nossos corações nessa noite, vamos tirar todos os paradigmas, todos os preconceitos e vamos ouvir o que Deus quer falar conosco. Comigo também. Os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. Então ele fala comigo também. Amém? Tiremos os preconceitos e que possamos dizer nessa noite, nesse momento: fala, Senhor, que eu te escuto. Vamos orar? Se você puder ficar de pé, fique. Feche seus olhos. Ah, mas eu preciso fechar os olhos para orar? Não, você não precisa. Algumas ocasiões é até necessário que você ore de olhos abertos. Mas aqui não é uma ocasião dessa. Você pode fechar os seus olhos para que você se concentre mais com Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, reunidos em primeiro lugar para adorar o Teu nome santo. Para Te adorar, Jesus, Tu és a razão de estarmos aqui. Toda a Tua palavra, de Gênesis a Apocalipse, aponta para o Senhor. Tu és o centro dessa palavra, assim como o Senhor é o centro da nossa vida. Então, em primeiro lugar, queremos Te adorar, mas também precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Fala comigo nessa noite e escuta também a nossa por meio das nossas orações. Tira todo o impedimento, Senhor. Tira todo o preconceito, toda barreira, tudo que quiser impedir que nós estejamos abertos à Tua palavra, remove agora, Senhor. É o que nós Te pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos ler João capítulo 4, a história da mulher samaritana que você já conhece tão bem. Nós vamos ler boa parte do capítulo, vamos saltar alguns versículos por uma questão de tempo. Mas eu tenho absoluta convicção que por mais que você já tenha escutado essa história, Deus vai falar com você hoje novamente. Como eu disse no começo, a palavra de Deus é viva. Não é uma palavra morta que você lê uma vez e acabou. Tudo que tinha de aprender, tudo que tinha de ouvir, encerrou. Não. A palavra de Deus é a boca de Deus. É Ele falando conosco. Então, se você tiver o privilégio, a alegria de lê-la dezenas, centenas de vezes, quanto mais você fizer isso, mais você escutará a voz de Deus. Amém? João capítulo 4 vai ser projetado aqui a partir do versículo 1. Começando. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Grave aí, guarde aí esse versículo. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água.
Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, assim, quando se separaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Amém? Que história linda, queridos, que história linda. Queridos, em seu ministério, Jesus ele quebrou muitos paradigmas, ele quebrou muitos preconceitos, e um deles foi exatamente quando ele teve esse diálogo com essa mulher samaritana. Para começar, os samaritanos, eles eram considerados um povo indígena. Que eles, samaritanos, não podiam comprovar a sua genealogia. E apesar do caminho da Judéia para a Galileia, de onde Jesus se dispôs a sair para chegar à Galileia, apesar desse caminho ser mais curto, se passasse por Samaria, os judeus, principalmente os mais ortodoxos, eles escolhiam sempre o caminho mais longo, lá pela Transjordânia, exatamente para não passar por Samaria, porque eles acreditavam que se entrasse naquela cidade de um povo impuro, indigno, era algo humilhante. Acreditavam até que bastava tocar em alguns deles para também ficar impuro. Assim entendiam, os judeus mais radicais. Mas Jesus escolheu passar por Samaria. E o que chama a atenção é que ele disse que era necessário. Por que era necessário? Alguém o obrigou? Não. Tinha chovido tanto ao ponto de acontecer o que tem acontecido ultimamente? Arrombou uma ponte? Inundou alguma coisa? Não. E por que era necessário que ele passasse por ali? Porque ele tinha um propósito. E nós vamos entender isso até o final. Se naquela época já não era bem visto um judeu falar com um samaritano, pior seria se esse judeu falasse com uma mulher samaritana. Agora imagine um judeu falando com um samaritano, mulher, e se esse homem fosse um rabino,
pior ainda. Em João 1, versículo 38, os discípulos de Jesus o chamaram de Rabi, que no judaísmo significa mestre, professor. Está escrito: voltando-se e vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? E eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estáis hospedado? Além disso, queridos, só podia ensinar nas sinagogas quem era rabino e fariseu. E Jesus ensinava nas sinagogas. Veja o que diz Mateus 4:23. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então Jesus, como judeu e considerado por muitos um rabino, choca as pessoas, em especial aquela mulher, por ele ter iniciado uma conversa com ela. Foi um choque, foi algo surpreendente. E Jesus, na verdade, ele inicia aquela conversa com um propósito maravilhoso, de amor, de graça, de perdão, de misericórdia. E ele, na sua infinita sabedoria e bondade, ele lhe faz um pedido que na verdade era somente para começar a conversa, quando ele diz assim: dê-me um pouco de água. A resposta da mulher, como nós vimos aqui, foi de espanto. Veio um judeu falando com ela, uma samaritana. Queridos, aqui já mostra que o nosso Salvador, ele não faz acepção de pessoas. Pode ser de qualquer cor, de qualquer raça, de qualquer religião, de qualquer gênero, de qualquer sexo. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Jesus recebe as pessoas como elas estão. Podem estar cheias de pecados, podem estar fedidas, purulentas, podem estar cheirosas, podem estar bem vestido ou mal vestido. Ele não faz acepção de pessoas. Ele recebe a todos, mas se trata um chamado para o arrependimento, para uma mudança de vida. Se trata de um chamado à vida eterna. Venham como estão, venha como você está, mas você não vai permanecer como está. É esse o chamado que Jesus Cristo, é esse o chamado que Ele tem quando Ele oferece a vida eterna. Que Deus tremendo, queridos. E Jesus lhe respondeu depois, a mulher: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água da vida. O primeiro ponto, era necessário que aquela mulher soubesse quem era Jesus de fato, o Salvador. Quando nós lemos o texto, nós vemos que ela até conhecia alguma coisa das Escrituras, porque ela as menciona, mas ela não conhecia verdadeiramente Jesus. Ela não sabia quem Ele era, ela não sabia o que é que Ele tinha para lhe oferecer, ela não sabia como é que ela receberia esta oferta, nada disso ela sabia. E pare para pensar, meu querido, minha querida, medita nessa palavra e perceba que o que aconteceu ali foi o Deus eterno se dirigindo àquela mulher, uma mulher mortal, simples, e lhe oferecendo vida eterna. O que acontece também nessa noite não mudou. Temos um Deus eterno, o Senhor Jesus Cristo, oferecendo-nos vida eterna. Quando a mulher ouviu Jesus falar que Ele tinha água para lhe dar, ela se interessou. E quando ele disse que essa água era uma água que a saciaria, que ela nunca mais teria sede novamente, ainda mais o interesse dela aumentou. Mas o interesse daquela mulher era a água física, que saciasse a sua sede física, de forma que não fosse mais necessário que ela voltasse todos os dias àquele poço para tirar a água, levando o seu cântaro,
que é a mesma coisa de moringa, quartinha aqui para o Ceará, né? Quartinha, pote, no caso um pote não tão grande. Quando eu era pré-adolescente, eu viajei muitas vezes com meu saudoso pai pelo interior do estado do Ceará. Já se vão bons anos. Tenho 63 anos, eu era um pré-adolescente. E muitas vezes nós ficávamos em fazendas nas cidades do interior, fazendas do Denox. Meu pai era agrônomo do Denox e viajava muito por esse interior, muitas vezes chefiando comissões de inquérito. E aí nós ficávamos algumas vezes em fazendas que não tinha energia elétrica, não tinha água encanada. Quando nós íamos dormir, era o lampião, aquele lampião a gás, e era também ao lado, se colocava ao lado da cama, uma quartinha de barro, uma moringa de barro. Muitos aqui conhecem isso. Nas casas do interior, naquela época, hoje eu acredito que tem água encanada em todo canto, mas naquela época, naquelas casas, nas fazendas, existia na cozinha um pote de barro, um vaso grande assim, de barro, aonde se colocava a água. Era a água que ia servir para beber, muitas vezes até para lavar, embora lavar podia ser com a água fora do pote, porque a água do pote filtrava. Coisas de Deus, consegue filtrar até com barro, amém? Mas era assim que acontecia. Então, queridos, o que é que aconteceu com aquela mulher? Todos os dias ela tinha que colocar aquela moringa, aquele pote no ombro, e se deslocar até o poço, para tirar a água que ia sustentá-la, para que ela pudesse beber, para que ela pudesse fazer as suas higienes. Ela tinha que ir lá todos os dias, e na hora que alguém diz, olha, se você soubesse o que é que eu tenho para lhe dar, a água que eu tenho para lhe dar, a água que nunca mais você vai ter sede, se você imaginasse, e foi isso que ela pensou, oxe, eu quero isso, nunca mais ter que voltar com esse pote aqui no ombro, com essa moringa, com esse cântaro, é tudo que eu quero. E Jesus prossegue aquela conversa, para que aquela mulher evoluísse no seu entendimento sobre o que é que estava acontecendo ali. Havia ainda um caminho muito grande a percorrer até que isso acontecesse, porque era necessário, queridos, que a mulher, por iniciativa própria, fizesse uma introspecção da sua vida, e a conversa com Jesus a levaria a isso. Jesus, ele não é o acusador é o inimigo das nossas almas. Jesus, ele não aponta para ninguém acusando do seu pecado. Se você ler toda a história de Jesus, todo o ministério, ele leva a pessoa a fazer essa reflexão, a fazer essa introspecção. Por isso que muitas vezes você vai encontrar passagens aonde Jesus responde com uma pergunta. Redargui. Alguém faz uma pergunta para ele, e ele, em vez de responder aquilo que estão perguntando, ele faz uma outra pergunta, que é a resposta, mas faz com que a pessoa que perguntou reflita e chegue à sua própria conclusão. Que Deus tremendo, um Deus que não aponta, um Deus que não acusa, mas um Deus que apresenta o certo e o errado, e faz com que você chegue à conclusão do que é o certo e do que é errado, para que você possa tomar uma decisão consciente de ir para um lado ou para o outro. Amém? Esse é o nosso Deus. E assim ele agiu. Ela agora lhe pedia aquela água sobre a qual ele falara, e a resposta de Jesus em João 4,16 foi: vá, chame o seu marido e volte. Aqui, queridos, começa um processo de cura e salvação da samaritana. Acompanhe comigo. Não tenho marido, respondeu ela. Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. Eu imagino que ela pensava consigo mesmo: eu sou uma mulher que tem um homem, mas que não é meu marido. Eu sou uma mulher que já tive 5, ela pensava consigo mesmo,
mas o que eu tenho hoje não vive comigo, mas não é meu marido. Ela com certeza sabia da sua condição de pecadora, no seu íntimo ela sabia. Sabe por quê, queridos? Porque todo ser humano, ele tem um árbitro no coração, um juiz no coração. Ele pode nunca ter escutado falar de Jesus, ele pode nunca ter escutado falar do que é certo ou do que é errado, mas ele tem um árbitro que já está no coração dele desde que ele nasceu. Por exemplo, alguém nasce, pode estar no meio do mato, no meio da floresta, mas ele sabe que matar uma outra pessoa é errado. Ele sabe disso, ninguém precisou dizer, ele nasceu sabendo. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, não vai aparecer aí, mas escute, o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 2, versículo 15, ele diz, no final do versículo, eu vou ler o versículo todo: de fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que a lei ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. Vou já traduzir isso. Mostram que as exigências da lei estão gravadas no coração deles. O que é que Paulo está dizendo? Quando os gentios que não são judeus não têm a lei de Deus no coração deles, porque não tinham mesmo, mas quando eles faziam aquilo que estava dentro da lei, mesmo sem não conhecê-la, eles estavam cumprindo uma lei que Deus colocou no coração de todos nós, do certo e do errado. A lei que mostra o que é o pecado, o que é que agrada a Deus e o que é que não agrada a Deus. E aí nós vemos que Jesus, pacientemente, cheio de amor, vai conduzindo a conversa passo a passo, até que ela reconheça a sua vida de pecado. Queridos, a única forma de nós prepararmos o coração, o solo do coração, para a semente, a palavra de Deus, a única forma é arar o coração com a convicção do próprio pecado. Tem um slide que vai mostrar isso? Não sei, talvez, não me lembro. Repetindo, a única forma de preparar o solo do coração para a semente é ará-lo com a convicção do pecado. E a conversa com Jesus levou essa mulher a confessar o seu pecado. Você já viu um plantio? Ninguém, quando vai plantar, joga uma semente no solo de qualquer jeito. Ele ara o solo. Se for no interior, você vê aqueles homens com enxada, fazendo ali aquele caminhozinho, né? Fofando ali aquela terra para depois lançar a semente. Quando é uma fazenda, algum agricultor mais abastado, ele já vem com a máquina, mas o solo precisa ser arado, precisa ser preparado, para que a semente possa realmente florescer e frutificar. Amém? E essa conversa com Jesus foi exatamente a preparação do solo do coração daquela mulher, para que ela pudesse ter uma vida transformada por meio da palavra que estava sendo plantada no seu coração. Então ela diz: Senhor, eu sou uma mulher que não tem marido, eu vivo com alguém, mas não é meu marido. E Jesus responde: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Ela precisava estar convencida do seu próprio pecado. Somente depois da convicção do próprio pecado é que a fé salvadora poderá agir, queridos. Precisamos entender a nossa condição diante de Deus, para que a fé que salva possa agir. E eu não estou dizendo que quando você tem essa convicção, reconhece, você vai deixar esses pecados de forma imediata por você mesmo. Você não tem poder para isso, nem eu. Você vai reconhecer o seu pecado, confessá-los a Jesus, e Ele vai te ajudar a ser liberto. É o poder de Deus agindo em você. Amém? Você está comigo? Jesus, ele despertou a mente e as emoções daquela mulher, mas ainda faltava despertar-lhe a consciência.
Para isso era necessário tratar do pecado dela. Talvez aquela consciência já estivesse quase cauterizada. Cauterizar, abrindo aqui um parêntese, o que é cauterizar? Você já viu uma cirurgia, já viu ou assistiu mesmo que via vídeo, uma cirurgia? O médico pega o bisturi ali, o bisturi quando é elétrico, ele vai cortando e ao mesmo tempo vai queimando, cauterizando, para que não haja uma hemorragia, para que não haja um excesso de sangramento, ele vai cauterizando. E muitas vezes aquela área que é cauterizada, ela fica até mesmo insensível. Muitas vezes a pessoa não consegue mais sentir ali aonde foi cauterizado, onde passou o bisturi elétrico. A Bíblia diz que é possível que nós cauterizemos a nossa mente. Olha que coisa perigosa. Cauterizar a mente, queridos, é você se habituar com o pecado de uma forma tal que você daqui a pouco não percebe mais como pecado. Daqui a pouco você vai justificar o seu pecado, encontrar desculpas para justificá-lo. Mente cauterizada. E é triste quando isso acontece. Se perde a percepção da palavra de Deus, se perde a percepção do certo e do errado, em princípio encontrando desculpas para continuar agindo da forma errada que agia até então, e com o passar do tempo, não consegue mais enxergar o erro. Mente cauterizada. Talvez aquela mulher já estivesse próximo a isso. 5 maridos já tinham passado pela vida dela. E voltando ao texto, após mais algum tempo de diálogo, Jesus se revelou claramente como Salvador e a mulher creu nele. Veja os versículos 28 a 30. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ela estava. Esse questionamento, será que não é o Cristo? Ela não duvidava que era o Cristo. É como se ela dissesse assim: olha, pastor Daniel, venha aqui que eu quero lhe mostrar um homem que está dizendo tudo que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? É como se ela concluísse: é claro que ele é, eu tenho certeza que ele é. Era isso que ela estava dizendo naquela ocasião. E ela creu nele. E me chama a atenção aqui, queridos, um outro fato. A sua atitude. Diz a palavra que ela imediatamente deixou o seu cântaro com água. Deixou de lado. Não importava mais. Aquilo não lhe importava mais. A água do cântaro já não satisfazia mais a sua sede. Ela agora encontrara a água da vida. Ela agora encontrara Jesus, a palavra de Deus encarnada, a palavra de Deus em ação. Sabe, queridos, muitos hoje ouvem a voz de Jesus, sabem que Ele está falando, mas não querem largar o cântaro. Ficam protelando a decisão, rejeitam, pelo menos no momento, rejeitam aquela palavra, a voz do Senhor chamando, falando. Rejeitam no momento em que estão escutando. Rejeitam a água que santifica, que purifica, que lava de forma definitiva, a água que sacia a nossa sede. Sabe, sede por paz, sede por justiça, sede por dignidade. Essa é a água que Jesus é. E a mulher não titubeou. No momento em que foi lhe oferecido, ela deixa de lado: não, isso não me interessa mais, eu encontrei a água da vida. É certo que essa água está sendo oferecida a você nesta noite. Mas é certo também que para recebê-la você precisa confrontar agora mesmo o seu próprio pecado, deixar de lado o seu cântaro e vir para Jesus. A palavra de Deus está sendo pregada agora.
E ela é a água que limpa, que purifica, que santifica, que lava, que cura. Tanto assim que na sua oração ao Pai, pelos seus discípulos, em João 17, 14 a 17, Jesus faz esse pedido, no versículo 17, mas vamos ler a partir do 14. Ele orando ao Pai, ele diz: Pai, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia. A tua palavra é o alimento, a tua palavra é a água, a tua palavra é a verdade. E aquela mulher não somente encontrou a salvação, queridos, como também ela imediatamente se tornou uma missionária. Ao voltar à sua cidade para testemunhar de Jesus. Olhe que coisa tremenda. Teve um encontro com Jesus, foi tocada, recebeu a água da vida, quis receber a água da vida, deixou de lado tudo que até então lhe interessava, largou o cântaro e saiu correndo para a cidade, para falar de quê? De Jesus, para falar de Jesus. Ah, queridos, esse texto ele me traz uma outra reflexão. É preciso fé para lançar semente. E nós devemos lançá-la, mesmo quando, ao nosso ver, todas as coisas nos são desfavoráveis. Mesmo que, ao nosso ver, as circunstâncias não favorecem que nós lancemos a palavra. O texto diz que os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Mas a Bíblia não diz em lugar nenhum que esses discípulos evangelizaram lá. Talvez eles pensassem que aquela gente complicada, aquela gente que também não gostava deles por serem judeus, talvez eles pensassem que aquela gente não aceitaria a mensagem da salvação. Mas era exatamente o contrário do que eles pensavam. Aqueles campos estavam prontos para a ceifa, só precisavam de trabalhadores dedicados. São tantos campos prontos para a ceifa hoje, precisando de trabalhadores dedicados, queridos. Ah, mas eu acho que se eu for falar de Jesus no meu trabalho, ninguém vai querer ouvir, então eu nem falo. Ah, eu acho que se eu for falar de Jesus para a minha família, ninguém vai querer ouvir, portanto eu nem falo. Ah, se eu for falar de Jesus em tal lugar, em tal ocasião, em tal circunstâncias, eu nem falo, porque não vão ouvir. Como você sabe, queridos, muitas vezes tudo que estão precisando é ser apresentado do Salvador, do Senhor, daquele que alimenta, que salva, que limpa, que purifica, que muda a vida. Vivemos tempos difíceis. As pessoas estão desesperadas, o índice de depressão está imenso. Pessoas que não têm mais a quem recorrer, para onde olhar, não tem mais esperança, zero de esperança. E nós conhecemos aquele que muda toda a história, que muda todas as circunstâncias, que trabalha no coração, aquele que trabalha no coração para modificá-lo, aquele que traz vida e vida em abundância, vida eterna. Nós conhecemos, você e eu. Ah, mas eu me converti ontem, eu não conheço nada da palavra de Deus, mas você conhece a sua história. Ah, mas eu não consegui ler ainda um capítulo da Bíblia, mas você não precisa ler o que Jesus fez em você. E na hora que você dá esse testemunho, você está glorificando Jesus e apresentando àquela pessoa alguém que pode resolver
todo aquele sentimento ruim que ela tem. Alguém que pode lhe trazer esperança, e a esperança bíblica eu já falei 1 milhão de vezes. A esperança bíblica não é uma esperança vaga. Esperança vaga é aquela que diz assim: olha, Welton, eu vou passar na tua casa tal hora. E eu digo, eu vou ficar esperando, mas não tenho certeza se ele vem, se essa pessoa vem. A esperança bíblica é aquela que diz: eu vou passar e eu posso esperar porque ele vai. Essa esperança que Jesus nos dá, queridos. Você e eu temos o privilégio de levar às pessoas esse Deus maravilhoso. A Bíblia diz que até os anjos gostariam de pregar a palavra e não lhes foi dado esse direito. Você já pensou nisso? O que os anjos queriam era vir a este mundo e pregar a eles mesmos, diretamente a palavra. E Jesus disse: não, vocês não. Quem vai falar disso é de cada um dos meus discípulos. Cada um daqueles que são meus. Esses vão ter o direito, o privilégio de pregar a palavra do Senhor. Campos férteis. Mas nem mesmo os discípulos, naquela ocasião, estavam dispostos a lançar a semente. Sabe, queridos, eu não os vejo também aqui condenando-os, não. Sabe por quê? Porque os discípulos estavam no processo de transformação, no processo de aprendizagem. Eles também estavam crescendo. A palavra estava com eles. A palavra encarnada, feito carne, estava com eles, era Jesus. Nós também estamos crescendo se nós estivermos meditando na palavra. Ela continua viva, viva e eficaz. Está aqui. E na medida que você começa a se alimentar deste pão e a beber desta água, você vai crescer. E como vai? Ninguém se sustenta sem ela, queridos. Jesus, ele é o verbo de Deus, o verbo, a palavra de Deus em ação. E a palavra de Deus é essa água que santifica, que purifica, que limpa as feridas emocionais para curá-las. É a palavra que limpa a mente, é a palavra que traz tantas bênçãos. Você pode estar lutando com a área da sua vida onde você já não encontra mais forças nem para continuar lutando. Certamente você já ouviu o exemplo de um copo com água suja, quando é colocada numa pia e você abre a torneira com água limpa e deixa essa água limpa cair no copo que está cheio de água suja. Pode deixar. Quanto mais a água limpa cair, mais ele vai expulsando a suja. Depois de alguns minutos, aquele copo vai estar com a água transparente, limpíssima. Assim Deus faz com o nosso coração, assim Ele faz com a nossa mente. Na medida em que esta palavra é trazida para mim, interiorizada em mim, vai expulsando a sujeira. Aleluia, glória a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículos 25 a 27, ele diz: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Aleluia. A palavra que purifica. O salmista Davi, em uma de suas orações a Deus, no Salmo 51, versículo 7, ele pede: purifica-me, Senhor, com hisopo, e eu ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve eu serei.
O mesmo salmista no Salmo 42, ele clama: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? No Salmo 63, quando ele estava no deserto de Judá, Davi, fugindo da ira do rei Saul, ele declarava: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Alguns de vocês estão se sentindo assim hoje. As lágrimas estão sendo o seu alimento de dia e de noite, perguntando: onde está Deus? Talvez você esteja se sentindo sedento, caminhando em uma terra seca, como o salmista falou há pouco, tão cansado, querido. Tão cansada, minha querida, tão cansado, meu querido, que já não encontra mais forças em si mesmo para continuar. Talvez já tenha pensado até em tirar a própria vida. Eu quero dizer para você que você não precisa continuar sozinho. Jesus, ele tem um convite para você. Ele é a água que sacia. Ele é a água da vida. Se alguém tem sede, diz João em 7,37, venha a mim e beba. Jesus, falando aos que lhe ouviam em certa ocasião, ele fez o mais importante convite que uma pessoa pode receber, e ele está fazendo esse mesmo convite nesta noite. Jesus, diante daquela multidão, e aqui tem uma multidão, eu estou olhando nesse momento para uma multidão, talvez aqui umas 3.000 pessoas. E o convite que Jesus fez naquela ocasião e que faz hoje: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ah, queridos, para pensar. Talvez você esteja enfrentando uma luta tão grande. Ah, eu não tenho mais forças, queridos. Essa semana eu chorei. Literalmente. Ao ouvir um jovem, trabalhador, íntegro, crente, dizia: eu não tenho mais forças. Muitos estão assim. Não tem mais forças. Mas existe um convite maravilhoso, feito por Deus, Deus Todo-Poderoso, feito por Jesus, queridos. Você sabe o preço que Ele pagou. Eu não canso de falar, vou repetir. Deus, sendo Deus, Criador de todas as coisas, se humilha na forma de homem. Vem a este mundo, se submete a ser perseguido, humilhado, preso, torturado e morto numa cruz, por amor a mim e a você.
E é esse que diz nessa noite: venham a mim, todos estão cansados, sobrecarregados, eu vos darei alívio. E ele continua: tomem-se vocês sobre o meu jugo e aprendam de mim, e encontrarão descansos, alívio e descanso. Os irmãos do louvor podem subir, por favor. Eu gosto de motociclismo. Uma vez eu, fazendo uma viagem com a minha amada esposa linda, que está aqui, nós saímos com um grupo de amigos fazendo uma viagem. Foi uma das primeiras viagens que nós fizemos de moto, e eu, naquela ocasião, pela minha inexperiência, não tinha levado água. A moto é grande e a gente consegue levar água. E numa dessas viagens, eu estava com tanta sede. E não tinha onde parar para beber água, era só estrada na frente. Quando apareceu o primeiro posto que nós parávamos para abastecer, que eu parei naquele posto, eu desci correndo da moto para comprar água. E na hora que eu cheguei com a garganta seca, totalmente seca, não produzia mais nem saliva, e dei aquele primeiro gole, eu senti alívio. Como é bom sentir alívio. Mas o primeiro gole não saciou a minha sede, trouxe alívio. Mas eu precisei tomar mais água para ter a sede saciada. E o que é que Jesus está dizendo, que nós acabamos de ler, queridos? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendem. Na outra versão, quando fala, eu lhes darei alívio. E aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a sua alma. No primeiro momento é o alívio. Tudo que você eventualmente está sentindo hoje, na hora que você opta por Jesus, você recebe o alívio. E em seguida, você vai recebendo mais e mais e mais, e você vai entrando no descanso. A sua alma encontra descanso. Jesus, ele oferece salvação, salvação eterna, vida abundante. Ele oferece libertação. Em João 5:24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 10:10, o ladrão, que é Satanás, vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. A única forma, queridos, de nós sermos libertos dos pecados, das angústias, da ansiedade, a única forma disso é por meio de Jesus Cristo. Ele é a verdade. Aleluia. Pode glorificar o Senhor, Ele é digno. Quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. O peso da escravidão, o controle de alguém de fora, que alguém de fora exerce sobre a sua vida. Quando cremos em Jesus, nós somos libertos da escravidão, do controle do pecado sobre nós. Aleluia. Vamos louvar, fique de pé, vamos louvar a Deus. Amém. Vou louvar. Aleluia. Preste atenção na letra dessa música, desse louvor, e reflita no que Deus falou com você nessa noite.
tinha medo, veio Cristo e tudo se fez diferente. Enxerga o que vejo no escuro, Aleluia. o que escondo no meu coração. E está Queridos, alô. tudo que ainda Queridos, eu não conheço você. Eu não sei o que você está passando nessa noite, mas eu sei que Deus fala. Eu sei que a voz de Deus foi pregada aqui. O convite está feito. Venha para Jesus. Você não precisa continuar vivendo numa terra seca. Você não precisa continuar sem esperança. Você não precisa estar sozinho. Você tem um Deus que quer caminhar com você. Decida nessa noite. Largue o cântaro. Não troque a água viva por aquela que é suja, que não pode te saciar. Nós vamos encerrar. Os irmãos vão continuar louvando, mas eu digo para você: saia do seu lugar, vem aqui, receba Jesus no coração, aceite o convite, largue o cântaro. Você não precisa estar sofrendo sozinho. Tem alguém que vai trazer alívio para a tua alma, mas a decisão é sua. Se Deus falou com você nessa noite, não rejeite. Levante a sua mão, nós queremos orar por você. Se tiver alguém assim nessa noite, amém. Aleluia. Amém. Quebre o seu orgulho, queridos. Quebre o seu orgulho, porque o seu orgulho não vai só vai te levar para o inferno. Reconheça que você precisa de Deus. Reconheça que você precisa de Jesus. Tenha coragem e ousadia e vá a Jesus nessa noite. Aleluia. Pode louvar, meus queridos, podem louvar. Vamos encerrar para a glória de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém, amém, meu irmão. Queridos, tem mais gente que precisa vir aqui. Tem mais gente, a opção é sua. Eu não gosto de insistir. Sabe por quê? Porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus. Tem mais gente. Vem agora em nome de Jesus, saia do seu lugar. Aleluia, aleluia.